Título: As suspeitas saídas de William sem Kate Middleton e o checkmate à sucessão de Carlos III. As suspeitas saídas de William sem Kate Middleton têm gerado especulações sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Os rumores indicam que William estaria se afastando da família real por conta de desentendimentos e diferenças de opinião. No entanto, nada foi confirmado oficialmente. Alguns especialistas sugerem que essa possível ruptura poderia impactar diretamente a linha de sucessão ao trono, uma vez que William é o segundo na linha, após seu pai Charles. Caso o príncipe decida abdicar de seus deveres reais, isso poderia acelerar a sucessão para o terceiro na linha, o príncipe George, que atualmente tem apenas 5 anos de idade. No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas suposições baseadas em especulações da mídia. A família real mantém-se discreta sobre o assunto e não fez nenhum comentário oficial. É necessário aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar tais suspeitas. É essencial lembrar que a realeza britânica possui uma longa tradição de continuidade e estabilidade, portanto, qualquer mudança significativa na linha de sucessão seria uma situação incomum e desafiadora para a instituição. Acompanhar os desdobramentos dessa possível mudança de eventos certamente desperta o interesse tanto dos britânicos quanto de observadores ao redor do mundo. As especulações em torno das saídas de William sem Kate Middleton levantam questionamentos sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, há rumores de que a decisão de William está relacionada a uma possível pressão excessiva do papel que ele desempenha na família real. Essa situação delicada gera discussões sobre a necessidade de uma reforma na monarquia britânica, visando adaptar-se aos tempos modernos e proporcionar mais liberdade aos membros da família real. Embora o príncipe William seja o segundo na linha de sucessão, após seu pai Charles, uma eventual abdicação poderia abrir caminho para a ascensão do príncipe George. Aos 5 anos de idade, George é considerado uma das figuras mais adoradas pela população britânica e possui um grande potencial para desempenhar um papel importante no futuro da monarquia. As saídas suspeitas de William sem Kate Middleton têm gerado especulações sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, há rumores de que a decisão de William está relacionada a uma possível pressão excessiva do papel que ele desempenha na família real. Essa situação delicada gera discussões sobre a necessidade de uma reforma na monarquia britânica, visando adaptar-se aos tempos modernos e proporcionar mais liberdade aos membros da família real. A pressão sobre William também pode estar relacionada à expectativa de se tornar rei em um momento desafiador para a monarquia. Com a crescente influência da mídia e o desejo de maior transparência por parte do público, é necessário repensar o papel e as responsabilidades dos membros da família real no século XXI. A possível abdicação de William poderia, além de beneficiar George, trazer uma nova perspectiva para a imagem da família real, aproximando-a do povo e modernizando suas tradições. Isso poderia fortalecer ainda mais o apoio e a adoração do público britânico à realeza. No entanto, é preciso aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar essas suspeitas. Enquanto isso, o interesse e a curiosidade sobre o futuro da sucessão de Carlos III continuam a crescer tanto no Reino Unido quanto ao redor do mundo. No entanto, é preciso aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar essas suspeitas. Enquanto isso, o interesse e a curiosidade sobre o futuro da sucessão de Carlos III continuam a crescer tanto no Reino Unido quanto ao redor do mundo. Além disso, a sucessão de Carlos III também levanta discussões sobre o papel das mulheres na linha de sucessão ao trono. A falta de uma princesa que suceda a Carlos III após William poderia gerar debates sobre a igualdade de gênero dentro da monarquia britânica. Seria importante considerar a possibilidade de permitir que uma futura princesa tenha a mesma oportunidade de se tornar monarca. Essa questão poderia ser abordada em uma eventual reforma na sucessão real. Outro aspecto relevante é a importância de o príncipe George receber uma educação adequada para assumir futuramente o trono. Além dos conhecimentos acadêmicos, ele deverá ser preparado para lidar com as responsabilidades e desafios da monarquia britânica. É fundamental que ele tenha uma formação sólida em história política, diplomas pertinentes à sua futura posição.
A sucessão de Carlos III também pode influenciar as relações diplomáticas do Reino Unido com outros países. A mudança na liderança da monarquia pode trazer consigo uma nova abordagem nas políticas externas britânicas. Isso pode afetar acordos comerciais, alianças militares e relações bilaterais, entre outros aspectos. Além das questões relacionadas à sucessão de Carlos III, as suspeitas saídas de William sem Kate Middleton também têm gerado especulações sobre o impacto na imagem da família real britânica. A maneira como essa situação é conduzida pode refletir na percepção do público em relação à instituição monárquica, o que evidencia a importância de uma gestão cuidadosa e transparente por parte dos membros da realeza. Outro ponto a ser considerado é o envolvimento do príncipe George nesse contexto. Caso ocorra uma abdicação de William, a atenção se voltará para o terceiro na linha de sucessão. Nesse sentido, George, aos 5 anos de idade, passará a ser uma figura ainda mais relevante, tanto para o Reino Unido quanto para a monarquia como um todo. É fundamental que ele seja preparado adequadamente para assumir um papel de liderança no futuro. Além das questões já mencionadas, é importante considerar o impacto das saídas suspeitas de William sem Kate Middleton na imagem da monarquia britânica no exterior. O Reino Unido é um país com uma forte tradição monárquica e a família real britânica é uma das mais conhecidas e admiradas em todo o mundo. Portanto, qualquer instabilidade ou controvérsia envolvendo os membros da realeza pode afetar a reputação do país no cenário internacional. Além disso, a sucessão de Carlos III também levanta questões sobre a necessidade de modernização da monarquia britânica. A instituição tem uma longa história e tradições profundamente enraizadas, mas é importante avaliar se essas tradições ainda são relevantes e adequadas aos tempos modernos. A possibilidade de uma futura reforma na sucessão real poderia abrir espaço para uma discussão mais ampla sobre a função e o papel da monarquia na sociedade atual. Outro ponto importante é o impacto econômico da sucessão de Carlos III. A família real britânica desempenha um papel significativo na economia do país, atraindo turistas e investimentos. Portanto, qualquer mudança na linha de sucessão pode afetar o setor do turismo e a economia como um todo. É essencial que as autoridades e os especialistas considerem cuidadosamente os possíveis impactos econômicos das decisões relacionadas à sucessão real. Além das questões já mencionadas, é relevante destacar a importância do apoio popular para a monarquia britânica. A família real depende do suporte e da aprovação do povo para manter sua posição e influência. Portanto, as saídas suspeitas de William sem Kate Middleton podem afetar a popularidade da realeza, o que poderia ter consequências significativas para a instituição. Outro ponto a ser considerado é a potencial influência das mídias sociais nesse contexto. Atualmente, as redes sociais desempenham um papel importante na formação da opinião pública e na disseminação de informações. As especulações e os rumores sobre a sucessão de Carlos III podem se espalhar rapidamente nessas plataformas, amplificando o impacto dessas saídas de William sem Kate Middleton. Além disso, é fundamental lembrar que a família real britânica desempenha um papel simbólico e representativo para o país. Sua imagem e conduta refletem os valores e a história do Reino Unido. Portanto, qualquer controvérsia ou instabilidade envolvendo os membros da realeza pode afetar a percepção dos britânicos sobre sua identidade nacional. As saídas suspeitas de William sem Kate Middleton têm despertado preocupações sobre o impacto na estabilidade da monarquia britânica. A sucessão de Carlos III é um assunto de grande importância e qualquer ruptura na linha de sucessão poderia ter consequências significativas. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, também se especula que William esteja enfrentando dificuldades emocionais, o que pode afetar sua capacidade de cumprir os deveres reais. Essa situação levanta a discussão sobre a necessidade de apoio psicológico e bem-estar emocional para os membros da família real. É fundamental que eles recebam o suporte necessário para enfrentarem os desafios inerentes ao papel que desempenham. Além disso, as saídas de William sem Kate Middleton podem sinalizar uma mudança no modo como a realeza britânica se posiciona perante o público e a sociedade.
As saídas suspeitas de William sem Kate Middleton têm gerado especulações sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Os rumores indicam que William estaria se afastando da família real por conta de desentendimentos e diferenças de opinião. No entanto, nada foi confirmado oficialmente. Alguns especialistas sugerem que essa possível ruptura poderia impactar diretamente a linha de sucessão ao trono, uma vez que William é o segundo na linha, após seu pai Charles. Caso o príncipe decida abdicar de seus deveres reais, isso poderia acelerar a sucessão para o terceiro na linha, o príncipe George, que atualmente tem apenas 5 anos de idade. No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas suposições baseadas em especulações da mídia. A família real mantém-se discreta sobre o assunto e não fez nenhum comentário oficial. É necessário aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar tais suspeitas. É essencial lembrar que a realeza britânica possui uma longa tradição de continuidade e estabilidade, portanto, qualquer mudança significativa na linha de sucessão seria uma situação incomum e desafiadora para a instituição. Acompanhar os desdobramentos dessa possível mudança de eventos certamente desperta o interesse tanto dos britânicos quanto de observadores ao redor do mundo. As especulações em torno das saídas de William sem Kate Middleton levantam questionamentos sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, há rumores de que a decisão de William está relacionada a uma possível pressão excessiva do papel que ele desempenha na família real. Essa situação delicada gera discussões sobre a necessidade de uma reforma na monarquia britânica, visando adaptar-se aos tempos modernos e proporcionar mais liberdade aos membros da família real. Embora o príncipe William seja o segundo na linha de sucessão, após seu pai Charles, uma eventual abdicação poderia abrir caminho para a ascensão do príncipe George. Aos 5 anos de idade, George é considerado uma das figuras mais adoradas pela população britânica e possui um grande potencial para desempenhar um papel importante no futuro da monarquia. As saídas suspeitas de William sem Kate Middleton têm gerado especulações sobre o futuro da sucessão de Carlos III. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, há rumores de que a decisão de William está relacionada a uma possível pressão excessiva do papel que ele desempenha na família real. Essa situação delicada gera discussões sobre a necessidade de uma reforma na monarquia britânica, visando adaptar-se aos tempos modernos e proporcionar mais liberdade aos membros da família real. A pressão sobre William também pode estar relacionada à expectativa de se tornar rei em um momento desafiador para a monarquia. Com a crescente influência da mídia e o desejo de maior transparência por parte do público, é necessário repensar o papel e as responsabilidades dos membros da família real no século XXI. A possível abdicação de William poderia, além de beneficiar George, trazer uma nova perspectiva para a imagem da família real, aproximando-a do povo e modernizando suas tradições. Isso poderia fortalecer ainda mais o apoio e a adoração do público britânico à realeza. No entanto, é preciso aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar essas suspeitas. Enquanto isso, o interesse e a curiosidade sobre o futuro da sucessão de Carlos III continuam a crescer tanto no Reino Unido quanto ao redor do mundo. No entanto, é preciso aguardar pronunciamentos oficiais para confirmar ou negar essas suspeitas. Enquanto isso, o interesse e a curiosidade sobre o futuro da sucessão de Carlos III continuam a crescer tanto no Reino Unido quanto ao redor do mundo. Além disso, a sucessão de Carlos III também levanta discussões sobre o papel das mulheres na linha de sucessão ao trono. A falta de uma princesa que suceda a Carlos III após William poderia gerar debates sobre a igualdade de gênero dentro da monarquia britânica. Seria importante considerar a possibilidade de permitir que uma futura princesa tenha a mesma oportunidade de se tornar monarca. Essa questão poderia ser abordada com uma eventual reforma na sucessão real. Outro aspecto relevante é a importância de o príncipe George receber uma educação adequada para assumir futuramente o trono. Além dos conhecimentos acadêmicos, ele deverá ser preparado para lidar com as responsabilidades e desafios da monarquia britânica. É fundamental que ele tenha uma formação sólida em história política e diplomas pertinentes à sua futura posição. A sucessão de Carlos III também pode influenciar as relações diplomáticas do Reino Unido com outros países. A mudança na liderança
liderança da monarquia pode trazer consigo uma nova abordagem nas políticas externas britânicas. Isso pode afetar acordos comerciais, alianças militares e relações bilaterais, entre outros aspectos. Além das questões relacionadas à sucessão de Carlos III, as suspeitas saídas de William sem Kate Middleton também têm gerado especulações sobre o impacto na imagem da família real britânica. A maneira como essa situação é conduzida pode refletir na percepção do público em relação à instituição monárquica, o que evidencia a importância de uma gestão cuidadosa e transparente por parte dos membros da realeza. Outro ponto a ser considerado é o envolvimento do príncipe George nesse contexto. Caso ocorra uma abdicação de William, a atenção se voltará para o terceiro na linha de sucessão. Nesse sentido, George, aos 5 anos de idade, passará a ser uma figura ainda mais relevante, tanto para o Reino Unido quanto para a monarquia como um todo. É fundamental que ele seja preparado adequadamente para assumir um papel de liderança no futuro. Além das questões já mencionadas, é importante considerar o impacto das saídas suspeitas de William sem Kate Middleton na imagem da monarquia britânica no exterior. O Reino Unido é um país com uma forte tradição monárquica e a família real britânica é uma das mais conhecidas e admiradas em todo o mundo. Portanto, qualquer instabilidade ou controvérsia envolvendo os membros da realeza pode afetar a reputação do país no cenário internacional. Além disso, a sucessão de Carlos III também levanta questões sobre a necessidade de modernização da monarquia britânica. A instituição tem uma longa história e tradições profundamente enraizadas, mas é importante avaliar se essas tradições ainda são relevantes e adequadas aos tempos modernos. A possibilidade de uma futura reforma na sucessão real poderia abrir espaço para uma discussão mais ampla sobre a função e o papel da monarquia na sociedade atual. Outro ponto importante é o impacto econômico da sucessão de Carlos III. A família real britânica desempenha um papel significativo na economia do país, atraindo turistas e investimentos. Portanto, qualquer mudança na linha de sucessão pode afetar o setor do turismo e a economia como um todo. É essencial que as autoridades e os especialistas considerem cuidadosamente os possíveis impactos econômicos das decisões relacionadas à sucessão real. Além das questões já mencionadas, é relevante destacar a importância do apoio popular para a monarquia britânica. A família real depende do suporte e da aprovação do povo para manter sua posição e influência. Portanto, as saídas suspeitas de William sem Kate Middleton podem afetar a popularidade da realeza, o que poderia ter consequências significativas para a instituição. Outro ponto a ser considerado é a potencial influência das mídias sociais nesse contexto. Atualmente, as redes sociais desempenham um papel importante na formação da opinião pública e na disseminação de informações. As especulações e os rumores sobre a sucessão de Carlos III podem se espalhar rapidamente nessas plataformas, amplificando o impacto dessas saídas de William sem Kate Middleton. Além disso, é fundamental lembrar que a família real britânica desempenha um papel simbólico e representativo para o país. Sua imagem e conduta refletem os valores e a história do Reino Unido. Portanto, qualquer controvérsia ou instabilidade envolvendo os membros da realeza pode afetar a percepção dos britânicos sobre sua identidade nacional. As saídas suspeitas de William sem Kate Middleton têm despertado preocupações sobre o impacto na estabilidade da monarquia britânica. A sucessão de Carlos III é um assunto de grande importância e qualquer ruptura na linha de sucessão poderia ter consequências significativas. Além dos desentendimentos e diferenças de opinião, também se especula que William esteja enfrentando dificuldades emocionais, o que pode afetar sua capacidade de cumprir os deveres reais. Essa situação levanta a discussão sobre a necessidade de apoio psicológico e bem-estar emocional para os membros da família real. É fundamental que eles recebam o suporte necessário para enfrentarem os desafios inerentes ao papel que desempenham. Além disso, as saídas de William sem Kate Middleton podem sinalizar uma mudança no modo como a realeza britânica se posiciona perante o público e a sociedade. É necessário considerar a importância de uma gestão cuidadosa e transparente por parte dos membros da família real para preservar a estabilidade e a confiança na instituição.